Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nos abra o entendimento e as Escrituras para compreendermos a palavra de Deus e estarmos conscientes do tempo em que nós vivemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta ocasião, leremos no capítulo 6 de São João, nos versículos 8 até o 13. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar seus assentos. Tenham a bondade. Venga tu reino y hágase tu voluntad como el cielo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Así también assim na terra en la tierra. como no céu. Y esto nos habla de la E venida isso nos fala del reino de Dios, da vinda do reino de Deus, de la venida de Cristo da vinda de Cristo para establecer para estabelecer el reino de Dios, o reino de Deus na terra. porque será el Mesías de príncipe el que establecerá Porque o Messias el príncipe reino de Dios é quem estabelecerá en la tierra. o reino de Deus na terra. La promesa de la segunda venida de Cristo A promessa da es segunda la vinda de promesa más Cristo grande, é a maior promessa, es el evento más grande, é o maior evento los eventos proféticos. de todos os eventos proféticos. Encontramos que la segunda venida de Cristo Podemos ver que a segunda vinda de Cristo es el misterio contenido é o mistério en el séptimo sello contido no sétimo de selo Apocalipsis, do capítulo capítulo 8 verso 1. do Apocalipse, En el cielo, el séptimo no sello, versículo 1. hubo silencio en el E cielo, quando o sétimo selo foi aberto no céu, houve silêncio, por media hora. como por meia hora no céu. En Apocalipsis,
capítulo 10, No capítulo 10 do Apocalipse, desciende Cristo, el ángel fuerte, Cristo, o anjo con el forte, grito abierto en su mano, desce do céu com um livrinho clamando aberto em como sua cuando mão, un león ruge, clamando y 7 truenos como emiten um sus leão voces, quando ruge, e 7 Es trovões Cristo emitem as suas vozes. el cual habrá Cristo completado su obra de Que já terá intercesión en el completado a cielo, sua obra de intercessão no céu, donde Él está, onde ele desde está, que subió al cielo, desde como que sumo subiu ao sacerdote, céu, como sumo haciendo sacerdote, intercesión con su propia sangre fazendo por intercessão todos com o seu los que sangue, están escritos en el com o seu cielo, próprio sangue, en el por libro todos de la vida del aqueles que estão Cordero, escritos los cuales no le livro da recibirían vida do Cordeiro no céu, como su único y suficiente os Salvador quais o receberiam como seu único e suficiente en Salvador, este planeta Tierra. enquanto estivessem vivendo Cada nesta uno terra, del tiempo neste planeta Terra. que le tocaría E vivir. cada um deles Esas vivendo son las ovejas del no Padre seu tempo correspondente. que le dio para que Cristo las buscara, Estas são as ovelhas do Pai les diera vida eterna. que Ele deu para Cristo, Esas para son que as buscasse e las lhes desse a personas que vida eterna. escucharían São aquelas pessoas que escutariam a voz de Cristo por meio do a seu través de la Espírito Santo, predicación del Evangelio de por Cristo, meio da pregação do Evangelho de el Cristo, Evangelio de salvación o Evangelho y vida eterna de salvação para toda e persona. vida eterna para toda El pessoa. Evangelio da las buenas noticias, O las Evangelho buenas nuevas dá as boas de la salvación notícias, y vida eterna as por boas medio novas de salvação de Jesucristo. e de vida eterna por Por eso intermédio le de ordenó a sus Jesus Cristo. discípulos diciendo Por isso, en San Marcos, ele ordenou aos seus discípulos, capítulo 16, dizendo-lhes, versos no capítulo 15 al 16 de São 16, Marcos, versículos "Id por 15 todo e el mundo 16, y predicad Ide el Evangelio por todo o mundo a toda e criatura. pregai o Evangelho para El toda que criatura. Quem y crer fuere bautizado e for batizado será salvo, será salvo, mas el que no creyere mas quem não será crer condenado." será condenado. Tan sencillo como eso, Assim, tão Es simples el caso delante de Dios é esse para caso todo ser humano. diante de Deus para todo ser humano. Dios le da la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo Deus deu a y todo ser recibirlo humano como a Salvador, oportunidade de a toda escutar o persona que Evangelho lo de Cristo, escucha de recebê-lo y como nace de Salvador, Cristo en su alma. para que toda pessoa que o Porque la fe escute, viene por el oír la a fé de palabra Cristo del nasça Señor. na sua alma, Pero con el porque a corazón fé se cree vem para pelo ouvir justicia, a palavra do pero Senhor, con la boca se mas com o confiesa coração se crê para a para justiça salvación. e com a boca se confessa Por eso para es necesario que cada salvação. persona escuche Por isso é la necessário predicación del Evangelio de que Cristo, toda pessoa y escute a por tanto pregação do tiene libre Evangelho la de Cristo. persona E porquanto a Escolha. pessoa tem o livre-arbítrio, entre la vida y la muerte, ela escolhe entre a entre vida la salvación e a morte, entre a y la salvação perdición. e a perdição. Es importante estar conscientes É importante estarmos de conscientes la oportunidad tan grande que Dios nos ha dado da oportunidade tão de grande escuchar el Evangelio de que Cristo Deus nos deu de ouvirmos y a nacer voz la de Cristo, fe de Cristo en nuestra alma, a fé de Cristo nascer em creer en nossa Cristo, alma, recibirlo como Crer nuestro único y nele, suficiente recebê-lo como Salvador. nosso único e es suficiente un Salvador, asunto de pois vida esse eterna, é de um vida assunto, eterna é uma questão para cada de vida eterna persona para cada que lo pessoa recibe que o receba como su Salvador. como seu Salvador. Por lo tanto, de todas las decisiones Portanto, que el ser humano hace, dentre todas as decisões que o la ser más humano grande y tome, única decisión que lo coloca a maior decisão Ele e a é vida única eterna. decisão es recibir a Cristo que o como su coloca Salvador. na vida eterna é receber Cristo como seu Salvador. Toda otra decisión Qualquer outra decisão es muy pequeña é muito Ao lado. pequena ao lado de la decisión da decisão de recibir a Cristo como de Salvador, receber Cristo como Salvador, porque es lo único que coloca al ser humano porque essa é a única decisão que Na coloca o vida ser humano con Cristo na vida eterna com Cristo. y por consiguiente lo coloca E, donde. consequentemente, Si San Pablo estuviera aquí presente, coloca a pessoa onde? le preguntaríamos Se São Paulo estivesse presente aqui,
nós ¿qué sucede lhe perguntaríamos o que cuando acontece recibimos a Cristo como quando nós nuestro recebemos Cristo como nosso Salvador. Salvador? Dice E ele disse, Colosenses capítulo 2, no capítulo 1 da verso carta aos 12 al 14, Colossenses, dice, desde o versículo 12 ao con 14, gozo dando gracias al Padre com gozo dando graças que ao nos hizo Pai, aptos para que nos fez participar de su idôneos reino, para de la participarmos herencia de los santos da en herança luz, dos santos na luz, el cual nos ha librado de la o qual potestad nos de las libertou da tinieblas potestade y das trasladado trevas del e reino nos transportou de para su o amado reino Hijo, do seu amado Filho, en quien tenemos em quem redención nós temos a por redenção su sangre, pelo seu el sangue, perdón de pecados. o perdão dos pecados. Nos ha trasladado a dónde? Ele nos transportou para Nos onde? ha sacado, Ele nos tirou, nos ha libertado ele nos libertou de la potestad de las tinieblas, del reino del maligno, y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, do poder das el amado Hijo de trevas, Dios. do reino do maligno, e nos transportou Toda para o persona reino de Jesus Cristo, o amado Filho de Deus. que lo recibe como Salvador, Toda es pessoa bautizado que en o agua, receba su como nombre, seu Salvador y Cristo lo é bautiza con batizada na Espíritu água no Santo y seu fuego. nome. Cristo a batiza Nasce com o de Espírito novo. Santo e fogo. Nace del Ela agua del nasce de Espíritu, novo. como Nasce dijo da água e do Cristo a Nicodemo Espírito, en San Juan como capítulo Cristo 3, disse para Nicodemos, versos 1 al no 6. capítulo 3 de São João, cierto, do de versículo cierto 1 até o te digo, 6, onde que el que disse: no nazca na del verdade agua del vos Espíritu digo que no aquele puede entrar. que não nasça da água e do ao Espírito reino de não Deus. pode entrar no reino de Deus. Aquí vemos cómo es Aqui podemos ver que hemos entrado como é que al entramos reino de Dios. no reino de Hemos Deus. sido trasladados Fomos al transportados, reino trasladados de Jesucristo, ao el reino amado Hijo de Dios. de Jesus Cristo, o amado Filho de Deus. Ya estamos E nós, en la esfera espiritual na sua fase del espiritual, reino, já estamos no reino de el Deus, reino de Cristo. no reino de Cristo. Y nos falta la parte E ainda nos física, falta a parte física, la cual se cumplirá que se cumprirá cuando seamos quando transformados, formos transformados, si permanecemos vivos se hasta su venida, permanecermos vivos até a sua vinda. cuando los muertos en Cristo Quando os mortos em van a Cristo ser resucitados serão en ressuscitados cuerpos em inmortales, corpos imortais, incorruptibles, incorruptíveis glorificados como e el cuerpo glorificados, glorificado. como o corpo glorificado de Jesus Cristo. Para eso es E é para isso la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. Él viene Ele virá con todos los muertos creyentes com en él todos que os están en el mortos paraíso, crentes nele que estão no los paraíso. trae con él Ele os trará com ele para resucitarlos para en cuerpos ressuscitá-los em eternos corpos y eternos, glorificados, y a los glorificados. que vivimos E para os que y estivermos estamos vivos vivendo en esos días, nos nesses transformará. dias, Ele nos Y transformará. entonces todos seremos Então todos nós su seremos imagen y a semejanza, sua imagem e semelhança, inmortales para toda la imortais eternidad, e y jovens jóvenes para para toda la a eternidad. eternidade. Ya entonces E então pasamos a la etapa física, passaremos a etapa física, pasaremos en el rápido arrebatamiento passaremos pelo a rapto la ou cena de las bodas del o Cordero, arrebatamento e a ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo y su novia, Cristo su com a sua iglesia, noiva, com a sua igreja, allí recibirán receberão ali la investidura para luego descender la tierra y reinar con Cristo, su iglesia, o por reconhecimento 1000 años, para logo descer à terra e reinar com Cristo la eternidad. e sua igreja por 1000 anos e La depois cena de por bodas del toda a Cordero será eternidade. la recepción de las bodas del Cordero, A ceia das bodas do Cordeiro y será será a el recepção cielo, do casamento el do reino Cordeiro de Dios celestial,
E será no en céu, la casa no reino de nuestro celestial Padre de Deus, na celestial. casa do nosso Pai Celestial. Durante la gran tribulación que durará 3 años y medio, Durante a grande tribulação, que durará 3 anos e meio, en la casa estaremos com Cristo de nuestro Padre na celestial. casa do nosso Pai Celestial. Y luego de terminar la gran tribulación que durará 3 años y medio, regresaremos a la tierra con cuerpos eternos e inmortales para el establecimiento E del depois reino que de termine Dios a grande tribulação, en la tierra. que durará os 3 anos e meio, regressaremos à terra com corpos eternos e imortais para o estabelecimento do reino de Deus na terra, Que venga pelo el qual reino de Dios a la oramos tierra. para que venha em breve. Pois ele disse que orando, De justicia pedíssemos que o reino de Deus viesse à terra, y felicidad o reino de que justiça, tanto el ser humano de deseaba paz e de felicidade que tanto o ser humano en este tem planeta desejado ter Tierra. Y sobre aqui todo, neste planeta Terra. los hijos E, sobretudo, ellos de Dios, os filhos e filhas de los Deus, creyentes en os Cristo. crentes em Cristo. Y eso está muy cerca. E isto está muito próximo. Cristo mostró el orden Cristo mostrou para la venida del reino de Dios a ordem para a vinda do reino de en el Deus monte de la transfiguración. lá no Monte da Transfiguração. Por lo tanto, Portanto, el cumplimiento para el día postrero para o último dia, de esa profecía o cumprimento desta estará profecia marcando estará una etapa muy marcando importante uma etapa muito en el importante programa divino. no programa divino. En Apocalipsis capítulo 11, No capítulo 11 do Apocalipse, verso 15 al 19 nos do dice: versículo 15 até o 19, nos diz: el séptimo ángel E o tocó sétimo la anjo trompeta, tocou a sua y trombeta, hubo grandes voces e houve en el cielo no céu grandes vozes que que decían: diziam: los reinos os del reinos mundo do mundo han venido a ser de nuestro Señor passaram a ser y de su Cristo, de nosso Senhor e do y seu Él Cristo, reinará e ele por reinará los siglos de los para siglos. todo o sempre. Cristo, Cristo, nuestro Señor, o nosso Senhor, como Hijo del Hombre, como o Filho do Homem, es el heredero é o herdeiro al planeta Tierra completo, do planeta E por Terra consiguiente, completo, e consequentemente al reino mundial de Dios en la tierra. do reino mundial Ele é de esse Deus rei. aqui na Terra. Ele é Venidero o Rei vindouro, como el Hijo del Hombre como o Filho do Homem. y como Hijo de David, Ele, como Ele é filho de Davi, el heredero é o herdeiro al trono y reino do de trono David e do reino de Davi, con el pueblo hebreo, com o povo hebreu, como Hijo de Abraham, como o Ele filho é de herdeiro. Abraão. a todo Ele lo é que o herdeiro Dios de le tudo o prometió que a Deus Abraham. prometeu para Abraão, Todo el territorio de todo o território donde Abraham vio que Dios le prometió, que Abraão viu y Cristo como Hijo de Dios e que Deus lhe es prometeu, el heredero e Cristo como filho de Deus. a los cielos Ele é o herdeiro y la tierra. dos céus e da terra. Por eso es que dice la Escritura É por isso que a somos Escritura herederos de diz Dios y que nós somos herdeiros de coherederos Deus con Cristo Jesús, e co-herdeiros Señor nuestro. com Cristo Jesus, o nosso A todo Senhor. el que Cristo es heredero, De tudo que Cristo é herdeiro, los creyentes en Cristo son coherederos con Cristo. os crentes em Cristo são co-herdeiros com Cristo. Por eso Cristo, É por isso que, siendo el Rey sendo Cristo de Reyes o Rei de y Reis Señor de e Señores, Senhor de los Senhores, creyentes en Cristo son
reyes también. Os crentes em Cristo também são reis. Siendo el sumo sacerdote, Cristo sendo sumo sacerdote, según el orden de segundo a ordem Melquisedec, de Melquisedeque, del templo celestial, do templo celestial, los creyentes en Cristo son também os crentes em Cristo sacerdotes también. são sacerdotes. Cristo siendo E Cristo, el juez sendo de los vivos y de los o juiz muertos, dos vivos e dos mortos, los creyentes en Cristo son también, os crentes em Cristo também por são lo cual San Pablo juízes. dice en 1 Corintios E por capítulo isso, 6, na primeira verso carta 2 aos al Coríntios, 3, capítulo 6, versículos 2 e 3, sabeis São Paulo nos que los disse: santos juzgarán Não al sabeis mundo vós y aún que a os los santos ángeles. julgarão ao mundo ¿Por qué? e mesmo Porque aos são anjos? juízes E também. por quê? Porque os crentes em Cristo também são juízes. Al poder judicial Pertencem ao poder judiciário de Cristo. y Cristo es E Cristo el juez supremo é o juiz de esa corte supremo suprema desta corte divina. divina suprema. Y ese poder judicial estará E esse poder en el reino judiciário del Mesías. estará no reino do Messias. Por lo tanto, Portanto, la venida del reino de Dios a la vinda tierra do reino de Deus aqui na terra será el evento más grande será que o haya maior experimentado evento este planeta Tierra. que este planeta Terra terá experimentado. Es en el reino del Mesías Será no reino do Messias, donde realmente la humanidad onde a humanidade realmente experimentará la paz verdadera, a paz la verdadeira, paz permanente, a paz permanente, la paz en la cual a paz. los que vivirán en tu reino Aqueles que serán felices. viverão em seu reino serão felizes, Paz, amor y felicidad pois terão paz, para amor siempre. e felicidade para sempre. En esa ciudad que buscaba Abraham, Na cidade que Abraão buscava, estarán todos los creyentes en Cristo ali estarão todos os crentes em Cristo, del reino milenial. depois do reino milenar, Porque esa ciudad, porque la nueva essa Jerusalén, cidade, a Nova va a ser Jerusalém, establecida en la tierra, será estabelecida na y terra por consiguiente el e, planeta consequentemente, Tierra se o planeta convertirá Terra se converterá en el centro del reino de no Dios, centro do reino de Deus, no sobre el planeta Tierra solamente, sino não somente o sobre planeta el Terra, universo completo, sobre toda la creación. Por eso dice mas la sobre o Escritura, universo completo, sobre Em toda a criação. É por esta en razão Apocalipsis, que a Escritura nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso no capítulo 21, 23 en adelante, a partir do versículo 23 em la diante, ciudad no tiene necesidad de luz, e a cidade não no necessita tiene necesidad de sol, de sol ni de luna, nem de lua, que brillen en ella, para que nela porque la resplandeçam, gloria de Dios porque la a glória ilumina, de Deus a y tem el iluminado, Cordero e o Cordeiro su é a sua lumbrera. lâmpada, Y las naciones que hubieran e as sido nações salvas dos salvos andarán andarão a la à luz de sua luz, ella. e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Sus puertas nunca As serán suas cerradas portas de día, não se fecharão de dia, porque ali no habrá noche. não haverá noite. Y llevarán la gloria E a ela honra trarão a glória de las naciones e a honra a das ella. nações. No entrará en ella ninguna E não cosa, entrará nela coisa alguma no entrará en ella que ninguna cosa contamine, inmunda, que hace abominación, que cometa y abominação e sino mentira, solamente los que están mas somente os que estão escritos sino solamente no los que livro están inscritos en el libro de la vida, da del vida do Cordero, Cordeiro, porque esa es la ciudad porque del essa rey y la reina, é a cidade de do rei Cristo e da rainha, su iglesia. Cristo e sua igreja.
capítulo 22, E depois no capítulo 22 do Apocalipse. verso A partir do versículo 13 en adelante dice, no 3 habrá em más diante nos maldición, diz: y el E pueblo ali de nunca Dios y mais del haverá Cordero maldição estarán contra en alguém. ella, E nela estará o y sus trono de siervos Deus le e do servirán. Cordeiro, e os seus Vean el servos trono o de servirão. Dios y del Cordero. Observem que será o trono de Deus e do Cordeiro En esa ciudad, aquí en la tierra, por eso se convertirá que estarão nesta cidade aqui na terra. en el Por isso, centro o planeta Terra se converterá no centro de del governo reino do de reino de Dios Deus sobre toda la creación. sobre toda a criação. Y verán su rostro E verão o seu rosto en sus frentes. e nas suas testas estará o seu No habrá nome. allí más noche, Ali não haverá mais noite. y no tendrán necesidad de luz, de Não lámpara, necessitarão de lâmpada, ni de luz de sol, nem de luz do sol, ni de luz de sol, porque Dios, porque el Señor, los o iluminará Senhor Deus os y iluminará reinarán por los siglos e reinarão de los siglos. para todos sempre. Podemos ver lo que será Aqui nós podemos ver o que será a eternidade, donde estarán onde estarão Cristo y su iglesia Cristo com a sua igreja en el reino eterno de Dios. no reino eterno de Deus. Primero viene Primeiramente el reino virá milenial o reino milenar de Cristo con su de iglesia Cristo com a sua igreja sobre este planeta Tierra. sobre este planeta Terra. Luego Em seguida virá el juicio final, o donde juízo resucitará final, onde todos los todos que no pertenecen os que não pertencem a la primera resurrección à primeira ressurreição serán juzgados, serão julgados y unos recibirán e alguns receberão misericordia misericórdia, e entrarán a la vida eterna. entrarão na vida eterna, Otros no, porém y outros no não. tenían sus nombres ya E ainda escritos outros en el libro. não tinham seus nomes escritos no livro. Eso había sido borrado su nombre E outros, del libro de la vida, de la seu sección nome foi riscado do livro da que vida, pueden ser borrados. da seção onde podem ser Pero los riscados miembros ou de la iglesia del apagados. Señor Jesucristo ya estaban con Cristo durante Porém, os todo el membros reino da milenial. igreja do Senhor Jesus Cristo Sus nombres já están en la estavam sección com Cristo durante o reino donde milenar. no pueden E ser seus borrados. nomes La sección del libro de estão la na vida del seção onde não Cordero, podem ser apagados, y por na consiguiente seção do esas livro son da las vida ovejas do del Padre Cordeiro. Dios, E, consequentemente, para que las buscares estas são aquelas ovelhas que o Pai lhe deu para que as buscasse e lhes desse a vida eterna. en ese reino estarán E nesse reino todas esas personas estarão todas as representadas pessoas en las ovejas que el Padre representadas dio, nas ovelhas que o para Pai que lhe las deu, buscares dieran la vida para eterna. que as buscasse e lhes Porque desse a no vida es la eterna. voluntad Porque não é a vontade do meu Pai, de mi Padre celestial, dice Cristo, assim foi como Cristo que disse. pierda uno Não é da vontade do meu Pai de celestial estos pequeñitos. que se perca algum No es desses la voluntad de pequeninos. Dios E não é a vontade de que nos Deus perdamos, que nos percamos, sino senão que vivamos que vivamos eternamente eternamente en el reino de Dios. no reino de Deus. Estábamos eternamente en Dios, Nós estávamos Éramos eternamente em divino. Deus. en la mente de Dios. Nós éramos Y ahí hemos atributos venido divinos da mente de Deus, en la permisiva voluntad de Dios en estos cuerpos, e daí nós Mortais. viemos na permissiva Pero o propósito vontade de divino Deus, nesses que corpos vivamos mortais. eternamente Mas en cuerpos eternos, o propósito formas divino
é que vivamos eternamente com corpos eternos, jovens e glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Por isso, São Paulo nos falou dos predestinados, dos eleitos, dos escolhidos, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E nenhum deles se perderá, porque Cristo veio, morreu por nós na cruz do Calvário e nos limpou de todo pecado com seu sangue, e com seu sangue Ele nos mantém limpos de todo pecado. E vamos continuar lendo na Escritura, Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11 do Apocalipse. Onde nos detivemos. E vamos ler novamente. A partir do versículo 15, que nos diz: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste, e as nações se iraram, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para serem julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Os que destroem a terra. A Escritura aqui nos diz que Deus os destruirá. E o templo de Deus foi aberto no cielo, e a arca de seu pacto se veía em seu templo. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. O templo de Deus no cielo se convierte em trono. Aqui podemos ver como o templo de Deus no céu, ao ser aberto, se converterá num trono. O trono de Deus no céu se converterá num trono de juízo. Por isso é que sairão relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva do céu. Do templo de Deus. E os resultados para aqueles que estarão vivendo na terra durante esses dias, nesses dias da grande tribulação, serão os resultados que aparecem aqui na abertura do sétimo selo, porque o sétimo selo é aberto com um terremoto. O sexto selo são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. No Apocalipse capítulo 6 e versículo 12, e daí em diante nos diz:
Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un terremoto e aqui houve grande terremoto. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Miren as coisas que ocorrem quando é aberto o sexto sello. Vejam as coisas que ocorrerão quando seja aberto o sexto selo. E aberto por Moisés e Elias, os dois ungidos, as duas oliveiras do Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 14, e do capítulo 4 de Zacarias, do versículo 10 ao 14. E segue dizendo: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira quando lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Que será de impacto mundial. Haverá cambio para o planeta. Ou seja, com esse terremoto que será de impacto mundial, haverá uma grande mudança para o planeta Terra. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e que será a grande tribulação, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Durante o tempo da grande tribulação, a situação no planeta Terra será terrível. Mas vocês não se preocupem, porque nós não seremos deixados nesta terra. Antes de começar a grande tribulação, Jesus Cristo ressuscitará aos mortos crentes nele e transformará aos vivos e os levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E é para isso a vinda de Cristo à sua igreja. Vejam no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite.
que quando digam paz, porque quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Porque haverá um momento que proclamarão quando digam paz e segurança, paz. E quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Isso quer dizer que eles estarão buscando paz. E quando as nações pensem que a encontraram, em seguida virá uma repentina destruição e virá sobre a raça humana a grande tribulação. Mas o que foi dito para os crentes em Cristo? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos de luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Velando por quê? Velando por la venida. E vigiando pelo quê? Del Senhor. Pela vinda do Senhor. Esse é o mistério. Pois esse é o mistério que será aberto ao ser aberto o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que lhe dará a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A voz de Cristo, que falou durante as 7 etapas ao era da igreja, por meio dos seus diferentes mensageiros, neste tempo final nos falará, nos abrindo esse mistério do sétimo selo, nos abrindo o mistério da segunda vinda de Cristo, o qual nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso vigiemos pela vinda do Senhor, que será para a sua igreja noiva, para transformá-la e levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Depois da ceia das bodas do Cordeiro, Cristo com a sua igreja, com todos os santos, virão à terra para estabelecerem o seu reino de paz, de prosperidade, de justiça, de amor, para todos os seres humanos que viverão nesse reino. É importante, por consiguiente, estar preparados para a visita de Deus. E, consequentemente, é importante estarmos preparados para a visita de Deus, que está prometida à sua igreja para o último dia, para a ressurreição dos mortos crentes nele e a transformação dos que vivamos, da qual, na carta aos Filipenses
no capítulo 3, verso 20 al 21 dice, nos versículos 20 ao 21, ele nos disse: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. mas a nossa cidade está el nos cual céus, transformará el cuerpo de la humillación de onde nuestra, esperamos o para que Salvador, sea semejante al o Senhor cuerpo Jesus Cristo, de la gloria suya, por el poder con el cual que por transformará o nosso también corpo sujetará a sí abatido mismo para ser todas conforme o las seu cosas. corpo glorioso, segundo o Aí seu podemos eficaz ver para poder quê de sujeitar também a si es la venida del todas as Señor. coisas. Podemos ver por qué estamos esperando E aqui nós podemos la ver venida del Señor, el para cual que será a transformará vinda el do cuerpo Senhor. Podemos ver o físico porquê estamos que esperando a tenemos, vinda do Senhor, que es el cuerpo de la o humillación qual nuestra, transformará o nosso para corpo que sea abatido, semejante al cuerpo o qual nós de la temos, gloria suya, e que é para o que sea el corpo cuerpo de nossa mortal humilhação, incorruptible glorificado para ser y semelhante para ao toda corpo da sua la glória, eternidad. para que seja um corpo Por eso imortal, estemos incorruptível e glorificado e delante jovem por para la toda a venida eternidade. Por del isso Señor estamos vigiando en este e tiempo vigiando final. pela vinda do Senhor neste tempo final. Venga tu reino, Venha o teu reino hágase tu voluntad e como en seja el feita a cielo, tua vontade, así aqui también na terra en la como no tierra. céu. Todos deseamos E todos nós el desejamos conocimiento de Dios, de Cristo en la tierra, como su reino, de Deus, de Cristo, y prosperidad o estabelecimento de seu reino y na felicidad. terra, onde haverá paz, prosperidade e felicidade. Oramos Por isso, por la nós venida del reino de oramos Dios, pela vinda do reino de oramos Deus. por la venida del Señor, Oramos pela y vinda do oramos Senhor, porque Cristo nos tenga despiertos Oramos espiritualmente, para que Cristo nos tenha que nós despertados possamos espiritualmente, su venida, para que y podamos não nos passe desapercebida y a llevados sua con él a vinda, la cena, que possamos ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isto nesses momentos. Estaremos orando para que Cristo lhe receba no seu reino, para o qual você pode chegar até aqui na frente, e estaremos orando por você. Cristo tem muitas pessoas aqui neste estado Monterrey y demás ciudades, de Novo Leão, aqui em Monterrey, en todos y los también estados y ciudades de la nos República demais Mexicana, estados y los está llamando e en cidades este da tiempo República final. Mexicana, Y e tenemos está pueblos en chamando-as toda la neste América tempo Latina y el final. Caribe, E Deus está tem muitas chamando pessoas em toda a América neste Latina e tempo no final. Caribe, e as está Él tiene chamando muchos neste pueblos tempo todavía en final. la tierra y los está llamando Ele tem muitas pessoas ainda aqui na terra, colocarlos en e su está reino, chamando-as para colocá-las no para seu darles reino, las bendiciones del para reino lhes dar a bênção do que Él reino, tiene o qual para Ele todos tem los creyentes en para él. todos os crentes nele. Cristo dijo, el que me Cristo confesare disse: delante de los quem me hombres, confessar diante yo dos le homens, confesaré eu lhe confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O sea, Ou seja, que es importante é importante confesar a Cristo confessar públicamente publicamente Cristo delante de los hombres, de los diante demás dos homens, seres humanos, dar diante dos testimonio demais público seres humanos, de dar nuestra fe en testemunho Cristo, público da nossa fé em Cristo de que lo recibimos como nuestro e de único que nós o recebemos como suficiente nosso Salvador. único e suficiente Salvador. Todavía vienen más personas como ustedes Ainda continuam vindo mais pessoas como están vocês recibiendo a Cristo como que único, estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, porque Cristo por medio de su evangelio por meio do seu Evangelho, les habló Cristo
al alma, lhes falou al corazón. a alma ao coração. Y con el corazón E com se o coração para se justicia, crê para a justiça, pero con la boca mas se com a boca confiesa se para confessa salvación. para a salvação. Todavía vienen más E personas. continua chegando mais pessoas. Vamos a estar puestos en pie para orar Vamos por ficar em personas pé para orarmos que pelas están viniendo a los pies de pessoas Cristo, que estão nuestro chegando aos pés de Cristo, Salvador. nosso Las demás Salvador. naciones también E vocês pueden também nas venir demais a los pies de nações Cristo, podem para continuar que queden incluidos en la vindo aos oración pés de Cristo, que estaremos haciendo, para que fiquem incluídas na oração que estaremos les fazendo, reciba en su reino. para que Cristo as receba no seu reino. Todos queremos Todos nós queremos entrar y estar e en el reino de Cristo. permanecer no reino de Cristo. Ese es el único reino, Esse é o único reino eterno. es el único reino Esse que é o tiene, único que reino tiene la paz que tem imperecível. paz El único imperecível. reino É o único reino las que bendiciones de tem Dios, as bênçãos de Deus. porque es Porque el reino de Dios por medio de Cristo nuestro Salvador. é o reino de Deus Cristo por meio es de el Cristo, heredero nosso Salvador. al- Cristo y del é o reino de herdeiro Dios. do reino Nosotros somos de Deus. herederos E nós somos con Cristo co-herdeiros com Cristo, al reino de Dios do y reino a de Deus toda la creación. e de toda a criação. Vamos ya a orar por las personas que han venido al pie de Cristo. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, Cristo al cielo, todos com as mãos y nuestros ojos levantadas cerrados. ao céu para Cristo com os nossos olhos fechados. Pai En el nombre del Celestial, Señor Jesucristo, venho a ti Ti no nome do con Senhor todas estas Jesus Cristo, personas com todas que están estas recibiendo a Cristo pessoas como único, que estão recebendo Cristo suficiente como Salvador. único e suficiente Salvador. recíbelos en tu reino, perdónales, Receba-as no Senhor. Teu reino, séllalos en tu reino. perdoa-as. Te E, lo ruego Senhor, en el nombre del Señor Jesucristo. eu te rogo Amén. que cele-as no Repita Teu reino, conmigo no nome do Senhor esta Jesus oração. Cristo. Amém. los que han venido a los E agora pies de Cristo repitam en comigo esta ocasión. oração, todos que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião. Escuché la predicación de tu Senhor evangelio, Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. creo Creio na Tua primeira en tu vinda muerte en la cruz e del creio na Calvario, Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação expiación por nuestros pelos pecados. nossos pecados. Reconozco que soy pecador Reconheço que eu sou pecador y necesito e que un necessito Salvador. de um Salvador. Doy testimonio público de mi Dou fe en ti, testemunho público da minha fé em Ti, da Tua te fé em mim, recibo como mi e único, eu te aceito como meu suficiente único Salvador. e suficiente Te ruego Salvador. perdones mis pecados, Te rogo que y perdoes con tu os sangre meus me pecados, limpies que me de todo limpes pecado, de todo pecado me com Teu bautices con sangue, el Espíritu Santo que me fuego, batizes com Espírito produzcas Santo em e mim fogo, el nuevo nacimiento. e que produzas um novo nascimento em En tu mim. nombre eterno, Eu te glorioso, rogo no Teu nome eterno e Señor glorioso, Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Porque Cristo dijo, Porquanto "Id Cristo por todo el disse, mundo ide por todo y o mundo predicad el evangelio e a toda pregai o criatura. Evangelho a toda El que criatura. creyere y Quem fuere crer bautizado e for batizado será mas salvo, el que no creyere mas quem não crer será condenado. será condenado. Ustedes me dirán, Você me dirá, yo creí. eu criei. Al escuchar el evangelio de Cristo, Ao ouvir creí, o Evangelho de y Cristo, ahora eu quiero criei. ser bautizado en agua, E agora en el eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor nombre, Jesus como Él Cristo. ordenó, Eu quero fazer como Ele ordenou que devo fazer para ser salvo. ¿cuándo me pueden Quando bautizar? podem me batizar? Esta es la pregunta desde lo Esta é a profundo pergunta desde o de profundo vuestro corazón. do seu coração. Por cuanto ustedes han creído de todo E por quanto corazón, vocês creram de todo o bien pueden coração, ser bautizados, podem ser y que Cristo les batizados. bautice con Que Espíritu Cristo Santo lhes y fuego, batize com o y Espírito produzca en Santo e fogo ustedes e produza um novo nascimento em vocês. el bautismo en O agua batismo na água
não tira os pecados, porque a água não tem poder para tirar os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que quando foi até João Batista, onde ele estava batizando no Rio Jordão, para que João o batizasse, João lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. E então o batizou. Se Cristo teve necessidade de ser batizado, nós muito mais. É porque o batismo na água é simbólico. Porque quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, essa pessoa simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma vida, para a vida eterna, com Cristo no seu reino eterno. E aí nós temos o simbolismo, a tipologia do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ser humano se identifica com Cristo no batismo na água, por ordem de Cristo, quando ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sendo batizados na água do nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos identificando com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês, e nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de nosso Salvador Jesus Cristo. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo nosso Salvador. E aqui deixarei com vocês o reverendo Epifânio Lopes, para que eles mostrem como fazer para que sejam batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador.